Muito bem. E hoje, irmãos, nós então nos comprometemos a iniciar um estudo com os irmãos a respeito da nossa identidade teológica. Porque as pessoas, às vezes, elas perguntam para nós, né, irmãos, afinal de contas, né, vocês acreditam no quê? Né? Tem pontos, né, doutrinários, e o que vocês têm que dizer, onde é que vocês estão baseados, né? E como nós temos aqui na Igreja Monte Sião um grupo bastante heterogêneo de pessoas que vieram de outras igrejas, né? É importante que nós, então, agora marquemos a nossa identidade para que todos saibam que na Igreja Monte Sião, onde vocês estão frequentando, né, nós seguimos este ensino doutrinário, este ensino bíblico, e com esse entendimento. Tá certo, irmãos? Ninguém está aqui fazendo inovação nenhuma. Mas nós vamos, então, tratar nesta... Pode... eu passo aqui, né? Vamos tratar, então, sobre as controvérsias teológicas entre Armínio e Calvino, e, a partir desse estudo, nós vamos traçar uma perspectiva das doutrinas bíblicas adotadas, então, pela Igreja Monte Sião. Tá bem? Nós sabemos que esses dois teólogos, eles são pós-reformistas, né? E eles têm uma importância muito grande no cenário teológico. Então, vamos começar falando sobre as exposições teológicas de Jacob Armínio. Claro, né, irmãos, é um resumo de toda esta obra, porque o trabalho dele é muito extenso, né? Mas a gente tem um resumo daqueles pontos principais, que é onde a gente precisa tocar para mostrar para os irmãos, porque são pontos sensíveis. Então, começando com uma biografia, né? Jacob Armínio, então, nasceu em 1560, na Holanda. Vejam que a reforma protestante ela começou em 1517, né, com Lutero, né, na Alemanha. Então, vejam que ele nasceu depois, em 1560, na Holanda, e muito cedo ainda, muito jovem, ele demonstrou, irmãos, traços incomuns de genialidade. Ele era muito inteligente e ele foi instruído na área da ciência e, em particular, nos rudimentos das línguas latina e grega. Muito jovem, ele já foi introduzido nesses estudos. E ele foi levado a dedicar-se ao serviço de Deus e tornou-se, embora ainda muito jovem, um exemplo de homem piedoso. Então, logo desde cedo, Armínio já demonstrava esta vocação, né, irmãos, espiritual, esse entendimento, esse voltar-se para as coisas de Deus. Ele trabalhou como professor de teologia na Universidade de Leiden e escreveu muitos livros e tratados sobre teologia. Sua visão tornou-se a base do arminianismo e do movimento remonstrante. Que movimento é esse aqui? Ele era uma oposição em forma documental de rejeição, né, por ele e 46 ministros e leigos holandeses, do calvinismo rígido. Quer dizer, esse movimento remonstrante, ele nada mais era do que um protesto contra as ideias calvinistas. Tá? Ainda em 1578, já eram conhecidos os seus pontos de vista contraditórios aos ensinos de Calvino sobre a predestinação, a justificação, a punição dos hereges, e ele morreu em 1609, aos 49 anos apenas. Tá? Então, basicamente, é isso. Ele teve passagens pelas faculdades como professor, e ele foi muito requisitado, ele foi muito respeitado como professor na área de teologia. Então, as exposições teológicas de Armínio. Sobre a predestinação, irmãos, eu coloquei nesse retângulo preto aqui o que significa, né, a predestinação. A predestinação é a escolha de alguns para a salvação ou a reprovação de outros para a destruição. Isso significa predestinação.
Então, quem defende a predestinação entende, né, que alguns são escolhidos para serem salvos e outros não são escolhidos. Ou seja, eles são reservados para destruição. Só que, diante desse assunto aqui, e veja que eu falei que Armínio ele está ponderando o que Calvino estava defendendo. Esse movimento remonstrante nada mais era do que uma ação de contrariedade ou de protesto contra as ideias de Calvino. Então, ele tem 3 proposições a respeito da predestinação. A primeira, a respeito da salvação do homem pecador, Deus decretou que seu Filho Jesus Cristo viesse destruir o pecado pela sua própria morte e que pela sua obediência obtenha a salvação da humanidade. Não de alguns apenas escolhidos por Deus. Tá certo? Então, ali está 3,16 é João, né? 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou alguns individualmente, Deus amou todos, né? Mas vamos à frente. A segunda proposição de Armínio é: Deus decretou receber aqueles que se arrependerem e crerem em Cristo e que perseverarem até o fim, mas deixarem em pecado e sob a ira todas as pessoas impenitentes e incrédulas, condenando-as como alheios a Cristo. É o texto, né, irmãos? Quem crer e for batizado será salvo. Então, a necessidade do arrependimento, a necessidade da fé em Cristo, que gera a salvação para a nossa alma, ela é ou deve ser acompanhada da perseverança. Porque se a pessoa ela se arrepende e ela crê em Cristo, que é o Salvador, mas ela não persevera até o fim, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, o Armínio tinha essa questão combatendo, né, a ideia da predestinação, porque ele entendia que a pessoa precisava perseverar até o fim. E não dizer que, não, eu fui predestinado para a salvação, então eu perseverando ou não perseverando, sou salvo, eu sou privilegiado, né? Então, mais ou menos isso, certo? Mas ele falou também que Deus deixa em pecado e sob a ira todas as pessoas que são impenitentes e incrédulas. E elas serão condenadas, porque elas são alheias à obra redentora de Cristo. Então, Deus é amor, sim, Ele ama todos, mas Ele é justo, né? E Ele nos deu uma coisa chamada liberdade para nós escolhermos e, enfim, e aceitarmos ou não. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio daqui a pouco. E a terceira proposição de Armínio diz que Deus administra de formas suficientes e eficazes os meios necessários para o arrependimento e a fé, segundo a sua própria justiça. É a provisão de Deus, né, irmãos? Que o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus dá o suporte, Deus dá os meios para que a pessoa não somente se arrependa, creia, mas permaneça também, né, servindo a Deus e esperando a salvação plena. Então, a conclusão de Armínio a respeito da predestinação. Ele estava convicto de que a obra redentora de Cristo abrange toda a humanidade. Bom, aqui eu vou precisar da ajuda de vocês para nós lermos esses textos, porque esses textos são muito importantes para nós, tá bom? Vamos fazer a leitura então desses textos aqui. Eu não deixei eles aqui para vocês procurarem aí. Então, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é de alguns especificamente, é de todos. Seguinte texto, João 3,16, conhecido nosso, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto seguinte é João 4,42, é isso? E diziam à mulher:
a mulher samaritana, né, irmãos, que foi evangelizada e tal, ela retornou à cidade, começou a falar a respeito do Salvador. E dizia a mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Está aqui também mais um texto. Seguinte, João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, nós estamos vendo vários textos, mais um, Romanos 5, 6 a 8. Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Acho que até aqui, né? Tá bom. 2 Coríntios 5, 19. 2 Coríntios 5, 19. Porque se nós... Ah, não, é aqui. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 1 Timóteo 2 e 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então vejam que a redenção é por todos, não é por um número selecionado. 1 Timóteo 4 e 10. 1 Timóteo 4 e 10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Porque os fiéis creram, né, aceitaram, receberam. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de glória aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Mais um texto, 1 João 2 e 2. 1 João 2 e 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele é a redenção pelos pecados de todo o mundo. Ainda 1 João 4 e 14. 1 João 4 e 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Bem, aqui nós temos uma sequência de vários textos, poderíamos ter outros ainda se quiséssemos, né, irmãos? Porque é importante que a gente enumere esses textos e mostre para os irmãos, porque às vezes as pessoas formam doutrinas baseadas em textos isolados. Mas nós estamos vendo aqui, irmãos, o cuidado de Deus, então, para com toda a humanidade. Pode voltar lá, por gentileza? Então, nós vamos ver agora, irmãos, como é que Armínio também contestava essas ideias, e ele vai mostrar para nós algumas coisas importantes, como a providência divina. Deus exerce um cuidado geral sobre todo o mundo, mas evidencia uma preocupação particular com todas as suas criaturas, sem qualquer exceção, com o objetivo de preservá-las e regê-las. Deus deseja e realiza boas ações, mas aquelas que são más, Ele apenas permite livremente. Então, Deus quer o bem, mas se a pessoa praticar o mal, ela livremente vai praticar, porque Deus permite que ela faça isso. Tá certo? Mas o cuidado de Deus é um cuidado geral para com todos. Então, a questão do livre-arbítrio, né, irmãos, que a gente precisava comentar um pouquinho, que esse tema ele é muito, muito discutido, e foi muito discutido naquela época também, e isso causou também muita confusão e muita discussão.
Então, em sua condição primitiva, tendo vindo das mãos do Criador, o homem foi dotado com porção de conhecimento, santidade e poder para capacitá-lo a entender, estimar, considerar, desejar e fazer o bem de acordo com o que lhe foi dado como missão. A gente sempre ouviu falar que Deus, tudo que Deus fez era bom, né, irmãos? Deus criou o homem, colocou talvez no melhor lugar que pudesse existir na terra, né, no mundo criado, no jardim, né? E Deus deu tudo, ofereceu tudo para ele, de bom e do melhor para o homem, né? Mas nós sabemos que o homem não soube aproveitar o que Deus tinha dado para ele. Deus deu, irmãos, conhecimento, santidade, poder, né? Com o objetivo de capacitar o homem, né, irmãos, a entender, estimar, considerar e desejar e fazer o bem, de acordo com o que foi dado como missão. Mas é necessário que ele seja regenerado e renovado com seu intelecto, afeições e desejos, e em todos os seus poderes por Deus em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que realmente seja bom. Por que é preciso esta ação de Deus, irmãos, aqui? É preciso por causa da queda. Por causa da queda, né? Então, é preciso que Deus regenere o homem, renove esta imagem do homem, restaure esta imagem do homem, para que ele possa, sim, voltar a fazer o bem, praticar o que é bom. Armínio acrescenta que mesmo sendo regenerado, estando liberto do pecado, o homem é capaz de pensar, de querer e fazer aquilo que é bom, mas ainda não sem a ajuda continuada da graça divina. Ele disse, olha, a pessoa pode sim ser regenerada, ela pode ser transformada, ela pode ser renovada, ter restaurado a sua imagem perante Deus, mas ela não consegue chegar a este ponto sem a graça de Deus na vida dela. E a gente já sabe, né, irmãos, que pelos nossos esforços, né, pelos nossos empenhos, dificilmente a gente consegue chegar a um padrão exigido por Deus de santidade, né, de pureza e assim por diante, a não ser com a graça mesmo do Senhor. E é por isso, irmãos, que nós contamos com a graça de Deus. E o nosso personagem aqui, o nosso teólogo Armínio, ele estava muito atento a isso e ele falou sobre isso, né, a respeito da questão do livre-arbítrio. Você é livre para agir, mas Deus te dá condições de tu, uma vez regenerado, uma vez transformado, ter condições, ser capacitado a praticar o bem e não o mal, né, de sorte que praticando o mal é uma escolha da pessoa e uma permissão de Deus. Não é uma imposição de Deus de restaurar o homem, tornar ele uma pessoa tão santa que ele não vai praticar mais nada de errado, porque ele tem dado para este homem a liberdade de escolha, né, o livre arbítrio. Outro ponto assim bastante debatido, né, irmãos, naquele tempo ali, era a respeito da graça de Deus. E quando a gente estudar daqui a pouco mais sobre Calvino, a gente vai ver como é que ele enxergava esta graça, uma vez que ele defende essa questão da eleição, né? Que ele defende a questão da predestinação. Vocês já devem ter ouvido falar, e eu me lembro que quando eu me converti a Cristo, há 45 anos, né? Muitos de vocês não eram nascidos, a gente ouvia os irmãos às vezes comentando, claro que os coitados eles estavam sem muito conhecimento. Quando as pessoas tinham dificuldade de ganhar os seus entes queridos, os seus amigos, os seus colegas para Jesus, eu ouvia alguém dizer assim naquele tempo, mas esse de certo não vai se converter porque ele não é predestinado para a salvação. Vocês já ouviram isso? Eu ouvi muitas vezes isso. E eu ficava pensando, então, se a pessoa não é predestinada para a salvação, a gente está perdendo tempo com ela, então a gente vai pregar, ela não vai se converter, ela não é predestinada, não é?
E aí eu ouvi muito isso. Talvez hoje, né, as pessoas não ouçam mais isso assim, mas os mais antigos da fé certamente ouviram isso. E eu ouvi muitas vezes isso, né, irmãos? Mas nós sabemos, irmãos, e já vimos vários textos aqui, que o plano redentor de Deus abrangia toda a humanidade. Deus amou todos. Jesus morreu pelos pecados de todos. Não foi por um grupo seleto. Deus não selecionou pessoas. Não. Ainda que na presciência de Deus, Deus sabe quem vai crer, quem não vai. Quem vai aceitar, quem não vai. Deus sabe ou não sabe? Claro que sabe. Alguém já falou, eu estava inclusive numa escola bíblica uma vez, uma professora estava dando aula, e ela disse claramente na classe que Deus colocou o casal no jardim, né? E que o casal desobedeceu a Deus, comeram do fruto da árvore proibida, e que Deus chegou lá na viração do dia para fazer a visita rotineira para o casal, e que não encontrando o casal, Deus começou a chamá-los. Isso a Bíblia diz, Deus começou a chamá-los mesmo. Mas disse a professora que Deus, quando se encontrou novamente com o homem, que ele atendeu e veio e deu toda aquela desculpa, né, que ele tinha se escondido, porque afinal de contas tinha descoberto ele e a mulher que eles estavam nus e por isso se esconderam, aquela história toda. E essa professora disse assim, pois Deus então, irmãos, Deus ficou muito decepcionado com aquilo. Deus ficou frustrado. E aí Deus teve que fazer um plano B. Deus teve que providenciar daí então um plano para salvar o homem e reconciliar ele, perdoar o pecado dele. Vocês acham que essa explicação está correta? Totalmente errada, né, irmãos? Totalmente errada. E depois eu chamei o líder daquela congregação e falei para ele, olha, a tua professora assim, eu não quis corrigi-la pessoalmente para não causar um constrangimento, mas chama ela para conversar e explica para ela que ela não conhece a palavra e ela nem pode ser professora de escola bíblica, né? Deus não teve nenhuma decepção com Adão e Eva. Deus não se frustrou com o primeiro casal. Não. Deus já sabia, na sua presciência, porque já estava previsto no plano redentor de Deus, traçado antes de a humanidade existir, que o Cordeiro de Deus haveria de ser morto pelos pecados da humanidade. Então Deus nunca tem surpresa, irmãos. Ninguém nunca vai surpreender a Deus, né? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente pensa a respeito da salvação das pessoas, né? Que algumas são mais difíceis, algumas demoram mais, outras não entendem, outros acabam morrendo e não aceitam Jesus. Mas enfim, nós não podemos pensar, e hoje eu estou levando para este ramo, né, irmãos, para esta vertente teológica, como Armínio pensa, nós não podemos pensar que essas pessoas que acabam não se convertendo, que as pessoas que acabam não aceitando Jesus, que elas não foram escolhidas por Deus, não foram eleitas por Deus, não foram selecionadas por Deus. Não, porque Deus amou a todos, Jesus morreu por todos, nós já vimos aqui o texto. E ele não faria discriminação nenhuma, irmãos. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Nós é que fazemos. Não é assim? Fazemos tanta discriminação, existem tantos preconceitos, que as nossas leis precisam ser escritas para que alguém seja punido por desrespeitar ou por discriminar o seu semelhante. E isso é muito grave, isso é muito sério. Tá, irmãos? Mas Deus, Ele não é assim. Ele ama a todos. Ele quer que todos se salvem. A Bíblia diz que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Quando a pessoa morre sem salvação, Deus não tem prazer nisso. Não tem. Agora, é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos.
é diferente, né, irmãos? Porque daí ele recebe, aleluia, junto dele. Então, a graça de Deus. Armínio descreve, irmãos, a graça de Deus deste modo. Primeiro, é uma afeição gratuita pela qual Deus, tocado pelo amor, que vai em direção a um pecador miserável, e em primeiro lugar dá o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha vida eterna. João 3,16. E depois ele o justifica em Cristo Jesus e por causa dele o adota, concedendo-lhe direito dos filhos para a salvação. Armínio está entendendo a graça de Deus assim, desse jeito. Em segundo lugar, é uma infusão de todos os dons do Espírito Santo que pertence à regeneração e à renovação da fé, da esperança e da caridade do homem. Pois sem esses dons graciosos, ele não é suficiente ou capaz de pensar, ter vontades ou fazer qualquer coisa que seja boa. Ele precisa receber, né, a graça de Deus agora, irmãos, né, na pessoa do Espírito Santo de Deus, que vem com os dons para ele, para que ele possa entender, para que ele possa operar, para que ele possa agir, para que ele possa viver. Esses dons, então, eles levam a pessoa a ter uma qualidade espiritual, né, irmãos, de pensar, de ter vontade, ou fazer alguma coisa que seja boa. Né? Por isso que o cristão verdadeiro, né, irmãos, ele é operoso em boas obras. Tiago já disse que a fé, irmãos, ela é provada com as obras. Nós precisamos demonstrar isso com as nossas obras, tá certo? E a terceira razão, né, porque Armínio então descreve a graça de Deus, é a assistência permanente e a ajuda contínua do Espírito Santo, segundo a qual ele age e inclina para o bem o homem que já foi renovado. Ou seja, nós temos permanentemente hoje a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos constrangendo a fazer o bem, a levar uma vida de bondade, a levar uma vida de temor a Deus, a levar uma vida de interatividade, né, benéfica, saudável entre nós. Por isso que às vezes quando acontecem as coisas estranhas, ruins, né, os desconfortos entre os irmãos, eu fico sempre pensando nisso, mas será que o Espírito Santo de fato está agindo nesta pessoa para o bem? Certamente não, porque ficam às vezes tendo dificuldades de relacionamentos, né, de ofensas, a pessoa ofende por qualquer coisa, a outra é ofendida às vezes, e assim por diante. Então vejam como esse tipo de ação, irmãos, não provém de Deus, o Espírito Santo não está nisso, né? Até porque se a gente vai estudar mais aprofundadamente a palavra, a gente vai ver que a recomendação bíblica é para que a gente tenha paciência uns com os outros, que a gente suporte os outros. Ah, mas ele me ofendeu, tem que suportar. O Senhor manda que a gente carregue as cargas uns dos outros. Vejam. E muitas vezes as pessoas elas se armam, né? Elas rejeitam esse tipo de vida. Mas se a gente olhar para Jesus, a gente vai ter o modelo ideal, o modelo exato de vida espiritual, de vida cristã. Então, Armínio descreve a graça de Deus desse jeito. Sobre a perseverança dos santos, irmãos, as pessoas que foram enxertadas em Cristo pela fé verdadeira e assim têm se tornado participantes do precioso Espírito vivificador, dispõem de poderes suficientes ou forças para lutar contra Satanás, contra o pecado, contra o mundo e a sua própria carne. Mas a vitória sobre esses inimigos só acontece com a ajuda do Espírito Santo. Ou seja, para que nós perseveremos na fé, para que a gente persevere na fé, fazendo o bem, fazendo o que temos que fazer como cristãos, nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo. E é por isso que o Senhor Jesus, antes de deixar esta terra, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu irei para o meu Pai, vou rogar a Ele que Ele mande outro Consolador para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
E é contando com a ajuda do Espírito Santo, irmãos, que nós conseguimos perseverar. Porque sem a ajuda do Espírito Santo a gente não persevera, a gente desanima. Diante do primeiro desafio que nós temos na fé, a gente acaba retrocedendo, não é? E assim, irmãos, é que nós enxergamos, juntamente com Armínio, né, essa questão da perseverança dos santos. Ninguém consegue, irmãos, vencer ou lutar contra Satanás, contra o mundo, contra o pecado, contra a sua própria carne, sem a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos dele. É por isso, irmãos, que quando o crente aceita Jesus como seu Salvador, ele é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz habitação nele, né? Ele passa a ser o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Isso não é a mesma coisa que o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Normalmente, após esse momento em que a pessoa entrega a sua vida para Cristo, né? E isso é muito importante para nós, entendermos isso tudo, né? Que nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas se nós temos o Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, nós produzimos o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. E quem diz que tem o Espírito de Deus, mas não produz o fruto do Espírito, está equivocado. Na verdade, não tem o Espírito Santo, ou não está dando lugar para o Espírito Santo na sua vida, e age muitas vezes como se fosse uma pessoa estranha, uma pessoa totalmente fora dos padrões que o Senhor Jesus estabeleceu para os seus filhos nesta terra. Muito bem. Depois nós vamos ver então as exposições teológicas de Calvino, né? Nós já vamos falar sobre os pontos deles que são muito importantes, e vocês vão ver por que Armínio ele apresentou os protestos, né, através daquele grupo do remonstrante contra as ideias do Calvino. Nós vamos ver, e hoje nós temos algumas igrejas que são desta vertente calvinista, né, irmãos? E a gente precisa entender, né, em que pontos eles podem estar certos, em que pontos eles podem estar equivocados. E a gente vai ver daqui a pouco mais, é que um deles com certeza é a questão da predestinação. Tá? Mas eu perguntei para um teólogo renomado do Brasil, quando eu estava fazendo o meu curso em São Paulo, eu perguntei a ele, mas os calvinistas serão salvos? Ele disse sim, serão salvos os que perseverarem até o fim. Porque se um calvinista também não perseverar até o fim, ele fatalmente vai perder a salvação dele, vai perder o tempo dele. Porque a questão da perseverança dos santos, né, irmãos, é necessário perseverar, né? E aí vocês podem pensar, vocês já ouviram a expressão, né, uma vez salvo, salvo para sempre, que é um pouquinho diferente disso. A pessoa veio crua do mundo, aceitou Jesus como Salvador, aceitou Jesus, então tá, agora tu é salvo e é salvo para sempre. Quer dizer, nunca mais você vai deixar de ser salvo, né? A gente já ouviu muito isso também, e tem algumas igrejas, né, evangélicas que adotam esse tipo de doutrina. Não, você aceitou Jesus, você está salvo. Aí você pode fazer o que quiser, pode viver do jeito que quiser. Não, você aceitou Jesus, né? Como se aceitar Jesus fosse uma coisa assim tão simples, né, irmãos? Não. Aceitar Jesus é um primeiro passo, né, que a pessoa dá em direção à salvação plena. Ela reconhece que é uma pecadora, que precisa de salvação, ela se arrepende, ela entrega a vida para Cristo, e aí depois tem o processo da santificação, que é necessário, né? Porque sem a santificação, disse Hebreus capítulo 12, versículo 14, ninguém verá o Senhor. É necessário que a pessoa tenha uma vida de santificação, né, para que ela receba, então, a salvação plena naquele dia. Ou pelo arrebatamento da igreja, ou na sua partida deste mundo, que ela possa ir morar com Cristo para sempre. Tá certo, irmãos? Nós vamos fazer um intervalo, depois eu volto com o Calvino.